Por favor, abra comigo 1 Coríntios, capítulo 12. Ontem nós tocamos nessa questão da unidade, da diversidade, da prática da mutualidade no corpo de Cristo, quando compartilhamos ontem aqueles 16 versículos do capítulo 4 de Efésios. Não foi assim? Vamos olhar hoje para esse capítulo 12, de 1 Coríntios 12, verso 12 do capítulo 12 de 1 Coríntios. 1 Coríntios 12, 12. Abra sua Bíblia, por favor, nesse verso. Vamos ler até o final, até o verso 27. E vamos devagar comentando um pouco sobre esses versos. O que nós vamos ver aqui? O mesmo assunto de ontem. A unidade, a diversidade, e vamos ver no final do texto a prática da mutualidade, em um aspecto muito especial que é destacado nesse texto aqui. Eu queria então chamar a atenção dos irmãos nesse tempo. Versículo 12 diz assim: assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Até aqui, nós temos muita facilidade na compreensão desse versículo, mas não temos com o término dele. O término dele é muito curioso. Olha o término. Assim também com respeito a quem? Não é curioso esse versículo? Porque o versículo está dizendo que o corpo é um, que o corpo tem muitos membros, então nós entendemos, está falando do corpo. Mas quando termina, não está falando do corpo. Está falando do quê? De Cristo. Então existe uma coisa muito especial nesse versículo. Sabe qual é? Esse versículo não está se referindo a Cristo Jesus, ao Cristo encarnado, o verbo de Deus que se fez carne. Esse versículo está se referindo ao Cristo incorporado, ao Cristo em nós, a igreja. Então ele diz, nesse aspecto, esse Cristo é um Cristo de muitos membros. Percebe, irmão? É um Cristo de muitos membros. Você fala, mas onde você está vendo isso nesse texto? No versículo 12, está muito claro. E no versículo 21, se você olhar, a gente vai chegar lá, mas vamos aí adiantar um pouquinho para a gente compreender o verso 12. Olha o verso 21. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Olhos e mão faz parte do corpo, né? Agora, nem ainda o quê? Cabeça. Quem é a cabeça do corpo? Nenhum outro, senão Cristo Jesus. Percebe, irmão? Então o corpo, ou o Cristo, que está sendo descrito nesse texto de 1 Coríntios 12, 12 em diante, não é o Cristo Jesus, homem, que morreu, que ressuscitou, que está à destra de Deus, é o Cristo incorporado. Lembra quando Paulo tocava os discípulos, matando e perseguindo? Lembra? Quando o Senhor se revelou a ele no caminho de Damasco, o que Paulo aprendeu já de primeira mão? Ele não estava tocando Cristo Jesus. Cristo Jesus está sentado à destra do trono de Deus. Ele não podia ser tocado pelo Saulo, por mais furioso que ele fosse. Ele estava tocando os santos, os discípulos. Não é? Mas o que foi que ele ouviu do Senhor? Saulo, Saulo, por quê? Me persegues. Quando o corpo de Cristo é tocado, Cristo é tocado. Então o versículo 12 diz, esse Cristo tem muitos membros. Por que usa a palavra Cristo, não usa Cristo Jesus? Porque se usasse Cristo Jesus, estaria se referindo a Cristo Jesus. Mas quando usa Cristo, o termo é genérico. O que significa Cristo? Ungido. Sabe do que você tem que se lembrar aí? Salmo 131. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a, veja, cabeça. A cabeça é Cristo. Agora esse óleo, que é a figura do Espírito Santo, que ungiu o próprio Cristo, esse óleo desce pela barba, a barba de Arão, Arão, sumo sacerdote, figura de Cristo, e desce para a orla das suas vestes. Ou seja, aquele mesmo óleo que foi aplicado na cabeça do sumo sacerdote, era em quantidade tão abundante que aquele óleo escorria pelo rosto, pela barba e pelas orlas, até as orlas. Talvez na tua Bíblia traga a palavra gola, gola das suas vestes. Essa não é a tradução original, é orla. É lá na barra da vestimenta do sumo sacerdote. Então aquele óleo era abundante, ele descia, ele banhava o sacerdote todo. Esse é o sentido da palavra Cristo, 1 Coríntios 12. Assim também com respeito a Cristo. Esse Espírito ungiu a cabeça, e ungindo a cabeça, ele ungiu também o corpo.
Onde que nós vemos isso? Atos 2:33. Quer olhar lá? Atos 2:33. Pedro está pregando a primeira mensagem no dia de Pentecostes. O que aconteceu no Pentecostes? O Espírito Santo desceu. A unção, o óleo, o Espírito Santo. Em Atos 2:33 ele diz assim, que esse Jesus, Cristo mesmo, esse Jesus foi o quê? Atos 2:33? Exaltado. Não é a primeira palavra aí? Exaltado, pois, à destra de Deus. Essa é a posição dele. O que mais? Tendo recebido do Pai a promessa do Espírito. O que ele fez? Derramou. Você está vendo? Está vendo que é o cumprimento lá do Salmo 131, quando fala da unção do sumo sacerdote? Ele derramou isso que vedes e ouvis. Então a igreja veio a participar de tudo o que Cristo é, por causa dessa unção do Espírito Santo no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio habitar na igreja. E fazer o que com a igreja? Fazer aqueles 120 iniciais, como também falamos ontem, com mais 3.000 que foram convertidos no primeiro dia, quando Pedro pregou, tornar aqueles 3.120 como um só. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. E qual era a marca da vida deles? Amor. Ninguém considerava exclusivamente sua nada do que possuía, seu nada do que possuía, mas tudo lhes era comum. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. É desse corpo que Paulo está falando aqui em 1 Coríntios 12:12. Agora vamos avançar no texto. 1 Coríntios 12:12. Olha o verso 13 agora. Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Irmão, que maravilha isso. Você não pediu para isso ser feito com você. Você não buscou um caminho de ser incluído no corpo de Cristo. Isso foi feito para você e por você. Pelo Espírito. Quando você creu no Senhor Jesus pela graça, o Espírito Santo veio habitar em você, ele batizou você para dentro do corpo de Cristo. Hoje, você e eu não podemos viver mais independentemente. Isso é uma amputação. Tentarmos experimentar qualquer qualidade de vida fora da relação com o corpo de Cristo. Porque em um Espírito nós somos batizados, incluídos em um corpo, unidade. Mas olha como ele prossegue. 1 Coríntios 12:13. Quer gregos, quer judeus, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Foi o assunto da diversidade que compartilhamos ontem em Efésios 4. Né? Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Ou seja, a realidade espiritual não pode ser afetada, não pode ser mudada. Nós vamos sofrer o prejuízo na nossa experiência, mas a realidade espiritual não pode ser mudada. Qual é o nosso dever? Compreender a realidade espiritual. Somos um só corpo. Estamos batizados em um só Espírito, para dentro de um corpo. Somos um membro funcionante no corpo de Cristo. No corpo de Cristo não existe palestrante e auditório. Isso é escola, isso não é corpo de Cristo. No corpo de Cristo somos membros uns dos outros. Então, ele continua dizendo, verso 16, se o ouvido disser, porque eu não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Está vendo? A mesma ênfase. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Você acha que Paulo está preocupado com anatomia aqui, irmão? Você acha que ele está preocupado com anatomia? Claro que não. Ele está preocupado com o corpo de Cristo. Ele quer nos ensinar lições espirituais. O que ele quer dizer com isso? Verso 17. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Sabe por quê? Olho fala de visão. Se há uma coisa que nos impacta, é visão espiritual. Quando nós tocamos de alguma maneira irmãos ou irmãs que têm entendimento, sabedoria, visão espiritual, como nós somos movidos no nosso coração por essa visão, como somos atraídos, como nos alimentamos, não é? Parece que todo desejo do corpo é ser olho. Todos querem ser olho, não é? Porque visão nos chama tanta atenção. Mas olha o que Paulo está dizendo, no verso 17. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Ele está dizendo que aquele membro que tem uma função, mas que tem aspiração de outra função, ele está causando um problema no corpo. Vamos explicar isso aqui com o verso que vem seguinte, para nós entendermos. Vamos usar esse próprio verso.
Se o ouvido disser, porque eu não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixo de ser. Vamos pensar um pouquinho. Paulo está usando a linguagem aí da anatomia para nos ensinar verdades espirituais. Então vamos ficar com a linguagem da anatomia para aprender verdades espirituais. Vamos tirar a orelha aqui desse lugar da cabeça e vamos colocar aqui, na frente do olho. Porque o ouvido, ele quer ser olho. 3 danos vão acontecer no corpo. 3. Sabe quais são? Em primeiro lugar, a orelha não vai conseguir enxergar. Ela não tem essa capacidade, não é? Ela não tem essa habilidade. Não foi concedido a ela enxergar. Então, se ela ficar na frente do olho, ela não vai enxergar, mesmo que ela ocupe essa posição. Segundo, ela vai atrapalhar o olho de enxergar. Ela vai ser um obstáculo para o olho, porque ela está tentando funcionar em um lugar que Deus não a colocou para funcionar. Será que nós vemos isso no corpo de Cristo ou não? O que você acha? Hein? Irmãos tentando funcionar onde Deus não os colocou para funcionar. Não é? Então você coloca a orelha na frente do olho. Ela não enxerga, ela atrapalha o olho e tem um terceiro dano para o corpo. Qual o terceiro dano? O corpo fica sem ouvir, porque a orelha foi arrancada do lugar. Aquele membro não está exercendo a sua função. A função dele é ouvir. E com esse ouvir, ele vai ajudar o corpo a discernir. Não é assim? Quando você está dirigindo, visão é muito importante. Muito importante. Cego não pode dirigir. Mas você já viu o quanto a audição é importante para dirigir? Hein? Você ouvir barulho no seu carro, né? Se a roda lá está meio esquisita, balançando alguma coisa, você vai parar para conferir. Se um caminhão lá atrás está vindo a 100 por hora, vai passar por cima de você, tocando a buzina lá atrás. Seu olho não está vendo, mas seu ouvido está ouvindo. Não é? Então você já toma a medida adequada para o caminhão não passar por cima de você, porque seu ouvido ouviu, mas o seu olho não viu. Cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Irmãos, é pecado espiritual quando nós almejamos a função de um outro membro do corpo. Porque Deus nos deu a nossa função no corpo de Cristo. E a nossa função é o nosso privilégio. Sabe como que Paulo vai nos ajudar a entender isso? Você quer ver? Olha o verso 22. Vamos ver o 21 primeiro. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. E nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Queria chamar a atenção dos irmãos também para esse verso 21. Como eu já disse, a cabeça é mencionada aqui. Sabe o que isso significa? Não tenha medo da verdade, não. Porque é exatamente o que você está pensando. A cabeça do corpo, o Senhor Jesus, ele não pode dizer à igreja, não preciso de vocês. Não pode. Sabe por que ele não pode? Porque no eterno propósito de Deus, através da morte, ressurreição, exaltação do Senhor Jesus e da vinda do Espírito, foi determinado, e os decretos de Deus são imutáveis. Foi determinado desde a eternidade que tudo o que Deus faria para revelar-se a si mesmo, ele faria de forma dupla. Ele revelaria a si mesmo por meio de Cristo, que é o seu Logos, seu Verbo, e também através de um corpo coletivo de muitos membros, a sua igreja. Ele se revelaria dessas duas formas. É por isso que Efésios diz assim, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e potestades. Multifacetada, multiforme, através dos muitos membros. Então, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vós. Não é maravilhoso isso, irmão? O Senhor Jesus estabeleceu um vínculo com a sua igreja, que é vínculo de cabeça e corpo. E cabeça não pode dizer ao corpo, eu não preciso de ti. Porque o corpo é veículo de expressão dessa cabeça. Que maravilhoso isso, irmão. Que privilégio para nós.